Você foi ensinado a acreditar que a dúvida é prudência, que a cautela protege e que só quem desconfia sobrevive. Mas e se eu te dissesse que a dúvida é exatamente o que te separa da vida extraordinária que você nasceu para viver? Durante 24 horas, se você conseguir silenciar qualquer forma de dúvida, sua realidade vai começar a se dobrar ao seu comando. Sim, é assustador, porque o que está prestes a acontecer vai desafiar tudo que você achava que era real. A verdade é brutalmente simples. A dúvida é uma frequência baixa que distorce o campo quântico e impede o colapso da linha do tempo da sua abundância. E o que acontece quando você remove essa distorção por um único dia? Você começa a viver milagres. Sinais aparecem, oportunidades surgem, pessoas certas se conectam e sua mente começa a operar em uma faixa de realidade onde tudo flui. Apenas 24 horas sem dúvida. É só isso. Você não precisa fazer esforço, não precisa convencer ninguém, não precisa mudar o mundo, só precisa parar de sabotar sua vibração. Neste vídeo, eu vou te guiar por esse experimento quântico radical. Prepare-se para um salto de consciência que vai ressoar em cada célula do seu corpo. Se você está pronto para colapsar sua linha do tempo da prosperidade, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente a palavra-chave abundância aqui embaixo. Vamos ativar juntos a frequência da certeza. 1. O poder inabalável de 24 horas sem dúvida. A dúvida é uma rachadura invisível na estrutura da sua realidade. Ela parece pequena, sutil, até justificável, mas energeticamente ela é devastadora. No campo quântico, onde tudo é onda de possibilidade até ser observado, a dúvida é o colapso errado. Ela projeta uma versão da realidade onde as coisas dão errado, onde você é rejeitado, onde o dinheiro não chega, onde o amor não floresce. É por isso que insistimos tanto. 24 horas sem dúvida não são um exercício de otimismo, são uma reconfiguração da sua linha do tempo. Você é o observador, e o que você observa com fé se colapsa como certeza material. Mas o que você observa com dúvida se fragmenta em ausência, falta, frustração. Durante um dia, se você for capaz de monitorar seus pensamentos como um guardião quântico e repelir cada dúvida que surgir com uma onda de certeza, você vai sentir o campo respondendo instantaneamente. Sabe aquele e-mail que você estava esperando? Ele chega. Aquele valor que parecia travado, desbloqueia. Aquela pessoa que você desejava reencontrar, aparece do nada. Esses são os primeiros sinais de uma realidade que cede à vibração do comando consciente. Joe Dispenza afirma que a mente, quando coerente com o coração, influencia diretamente o campo quântico ao seu redor. E é exatamente essa coerência que a dúvida dissolve. A dúvida desconecta a mente do coração. Ela tira você da sintonia com seu centro criador. Mas durante 24 horas, você pode restaurar essa ponte vibracional, assumindo uma postura de absoluto domínio sobre a sua energia. É como se você estivesse fechando todas as janelas por onde a certeza escapa. E quando a certeza é mantida em contenção absoluta, ela implode no plano físico como manifestação. Essa prática não exige que você acredite em milagres cegamente, mas que suspenda o julgamento, apenas por um dia, apenas 24 horas. Durante esse tempo, cada pensamento de dúvida deve ser substituído por uma afirmação poderosa de certeza. Quando surgir a voz interna que diz, isso não vai dar certo, você responde com, eu confio plenamente no colapso positivo da minha realidade. Se surgir e se der errado, você replica, o campo sempre conspira a meu favor. Essas afirmações não são apenas frases bonitas, são comandos vibracionais que instruem o campo a se alinhar com sua versão próspera. A chave é a vigilância vibracional. Durante essas 24 horas, você se transforma em um radar quântico consciente. Você sente a dúvida antes que ela se instale. Você a observa e imediatamente a dissolve com coerência. Você se torna um canal limpo, uma antena afinada com a frequência da criação. E quanto mais você sustenta essa frequência, mais rápida é a resposta do campo. Porque o campo não responde a pedidos, ele responde a frequências. A dúvida é ruído, a certeza é som puro, a dúvida é interferência,
A certeza é canal direto. A dúvida é oscilação. A certeza é colapso. Durante essas 24 horas, você vai viver como quem já tem. Você vai agir como quem já recebeu. Vai falar como quem já é. E o mais incrível, você vai começar a sentir como essa versão. O campo vai reconhecer isso imediatamente, porque ele responde ao seu sentimento mais profundo, não às palavras que você diz, mas à frequência que você sustenta. Se você duvida, é como enviar um código com um erro para o universo. A resposta será truncada, distorcida ou nula. Mas quando você elimina a dúvida, mesmo que só por um ciclo de sol, você transmite um sinal claro, limpo e poderoso. E esse sinal começa a moldar a matéria a partir da sua intenção consciente. Durante as próximas 24 horas, escolha viver como quem já colapsou a realidade desejada. Como quem não pergunta se, mas afirma já. Como quem não espera, mas incorpora. Essa é a postura quântica. Essa é a chave da manifestação sem esforço. E tudo começa com uma única decisão: parar de duvidar agora. 2. Sintonia com a linha do tempo da abundância. A maior ilusão da realidade é acreditar que há apenas uma versão possível da sua vida. Na verdade, existem infinitas versões de você acontecendo agora, em múltiplas linhas do tempo. Há um você que vive em escassez, lutando por tudo e se afogando em dúvida. Mas também há um você que vive em abundância, em paz, em fluxo pleno com a prosperidade. Ambas as versões são reais. Ambas estão acontecendo. A diferença está em qual delas você está sintonizado neste momento. O campo quântico responde ao seu estado interno, não ao seu desejo. Você pode desejar ser próspero, mas se estiver vibrando escassez, é para lá que você será puxado. E o que acontece quando você desativa a dúvida por 24 horas? Você descola da linha do tempo de escassez e se conecta com a linha do tempo da abundância. Essa mudança pode parecer invisível no início, mas os sinais começam a aparecer quase que imediatamente. Pequenas sincronicidades, convites inesperados, oportunidades que surgem sem esforço, tudo isso indica que sua frequência está alinhada com um novo caminho. A física quântica nos ensina que a realidade é uma superposição de possibilidades até que haja colapso de onda. Ou seja, todas as versões possíveis da sua vida estão disponíveis. Você só precisa colapsar aquela que deseja experimentar. E isso acontece através do foco sustentado, da emoção coerente e da ausência total de dúvida. Durante essas 24 horas, sua missão é manter seu foco exclusivamente na linha do tempo da abundância. Você deve se comportar como se já estivesse nela, sentir como se já fosse real. A mente não distingue o real do imaginado, e o campo, muito menos. Ele responde à coerência emocional e à vibração dominante. Bruce Lipton explica que a crença é mais poderosa que os genes. E isso se aplica diretamente aqui. Acreditar que você já vive em abundância reconfigura não só sua biologia, mas também o seu destino. Quando você silencia a dúvida, você acende a luz da certeza. E essa luz ilumina a linha do tempo correto. Você deixa de tropeçar na escuridão da escassez e passa a caminhar com firmeza no caminho da prosperidade. Para facilitar essa sintonia, aplique um exercício simples ao acordar. Feche os olhos, respire fundo e diga internamente: hoje eu caminho na linha do tempo da abundância. Repita isso 3 vezes, sentindo o significado de cada palavra. Depois, visualize sua versão abundante. Onde ela vive? Como se sente ao acordar? Como se veste, caminha, fala? Essa visualização não é devaneio, é tecnologia vibracional. Você está literalmente acessando os dados vibracionais da sua versão próspera. E ao senti-los com clareza, começa a magnetizar eventos que pertencem àquela linha do tempo. Tesla dizia que, se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Essa frase é o código mestre para colapsar a abundância. Durante as próximas 24 horas, cada decisão que você tomar deve ser avaliada pela pergunta: isso me aproxima da frequência da minha versão abundante ou me afasta? Essa pergunta é o seu leme vibracional. Se a resposta for afasta, não faça. Se for aproxima, mergulhe. É simples assim. Não se trata de controlar o mundo lá fora, mas de se tornar mestre da sua sintonia interna.
Você não precisa ver o resultado imediato. Você só precisa manter a frequência com convicção. O campo vai se dobrar a sua vibração com precisão matemática, porque a realidade é maleável para quem sustenta a emoção certa. E quando você sente como se já fosse, você se torna. Durante essas 24 horas, você está criando um novo trilho no campo da possibilidade. E esse trilho, com repetição e foco, se tornará seu novo caminho dominante. Então pare agora e declare com força: eu escolho a linha do tempo da abundância. Repita isso quantas vezes for necessário, não para convencer o universo, mas para reafirmar à sua mente que a dúvida não tem mais espaço aqui. A abundância já é real. Agora é sua vez de vivê-la, colapsando sua presença com a força da sua certeza. 3. Microalinhamentos dinâmicos. 24 horas de coerência. A manifestação quântica não exige grandes sacrifícios nem rituais complexos. Ela acontece nos detalhes. É no micro que o macro é moldado. A cada instante, você está emitindo uma assinatura vibracional. E cada pensamento, gesto, palavra ou emoção está contribuindo para formar essa frequência que conversa diretamente com o campo. Por isso, durante essas 24 horas, sem dúvida, o seu foco deve estar em microalinhamentos dinâmicos. São pequenos ajustes de percepção e atitude que, quando somados, criam uma coerência tão poderosa que o universo não consegue ignorar. Imagine que seu corpo é um radiotransmissor e o campo quântico é uma estação que só responde a sinais limpos. Se houver ruído, dúvida, medo, hesitação, o sinal se distorce. Mas se você opera com clareza, com fé sustentada, você sintoniza a frequência exata daquilo que deseja colapsar. Por isso, a regra aqui é simples. Tudo o que não sustenta a certeza deve ser eliminado ou transmutado. E isso começa logo ao acordar. Seu primeiro pensamento define a direção da sua vibração naquele dia. Então, ao abrir os olhos, declare com firmeza: hoje eu sou um canal puro da abundância. Depois, respire fundo 3 vezes, sorria mesmo sem motivo e sinta-se sendo nutrido pela energia do campo. Um dos microalinhamentos mais poderosos é a postura corporal. Quando você anda curvado, respirando superficialmente, olhando para o chão, você envia sinais de retração, de medo, de dúvida. Mas se você endireita a coluna, expande o peito, respira com profundidade e caminha com presença, você muda instantaneamente sua vibração. Seu corpo conversa com o campo tanto quanto sua mente. Cada gesto é uma mensagem. E durante essas 24 horas, seus gestos devem comunicar: eu já sou próspero, já estou em paz, já sou digno de receber. Outro ajuste sutil, mas poderoso, é no olhar. Quando você mantém o olhar para cima com amplitude, você ativa regiões cerebrais ligadas à visão e criatividade. Olhar para cima é uma forma simbólica e neurológica de subir a frequência. Durante o seu dia, lembre-se de manter o olhar elevado, como quem espera milagres a qualquer instante. Essa simples mudança gera um impacto profundo na forma como sua mente lê a realidade. As palavras que você usa também são códigos vibracionais. Evite frases como "isso é difícil", "isso nunca acontece comigo" ou "não sei se vai dar certo". Cada vez que você diz isso, mesmo que em tom de brincadeira, você está programando o campo para repetir padrões antigos. Troque por frases como: tudo flui a meu favor, eu recebo com facilidade, o universo me surpreende a cada instante. Essas não são palavras de ilusão, são comandos quânticos. A mente é treinada pela repetição. Então, estabeleça âncoras ao longo do dia. Pode ser um alarme no celular com uma afirmação poderosa, ou um post-it com a frase: você está na linha do tempo da abundância. Esses lembretes ativam seu sistema de orientação vibracional. É como recalibrar seu GPS interno para manter-se no fluxo certo. A respiração é outro microalinhamento fundamental. Quando você está em dúvida, sua respiração fica rasa, curta, desconectada. Mas quando você respira profundamente, com intenção, você envia ao corpo o sinal de segurança e ao campo o sinal de presença. Respire fundo agora e diga internamente: estou seguro para receber. Repita isso sempre que sentir qualquer oscilação vibracional. A cada escuta
escolha, pergunte-se: isso está alinhado com minha versão abundante? Se não estiver, não é para você hoje. Durante essas 24 horas, seu padrão deve ser de total congruência com a realidade que você deseja atrair. E congruência começa nos pequenos atos. Dizer não a algo que representa escassez, vestir-se como quem já chegou lá, comer com presença, agradecer antes mesmo de receber. Você está em treinamento vibracional intensivo. E quanto mais fiel você for aos microalinhamentos, mais rápido o campo responde, porque o universo não se impressiona com grandes desejos. Ele se alinha com quem vive no agora como se já tivesse tudo. E se você vive assim por 24 horas, não tem como a abundância não te encontrar. 4. Identidade quântica. Você já é sua versão farta. A chave da manifestação não está em correr atrás do que se deseja, mas em tornar-se quem já possui aquilo que se deseja. Essa é a base da identidade quântica. No campo quântico, o tempo linear não tem autoridade. Tudo que você pode imaginar já existe como possibilidade vibracional. O que separa você dessa realidade é a identidade que você está habitando agora. Você pode querer ser próspero, mas se a sua vibração ainda é de alguém que luta, que duvida, que espera, o campo continua a te entregar versões da realidade compatíveis com esse você antigo. Para mudar o que você vive, você precisa mudar quem você está sendo. Durante as 24 horas, sem dúvida, sua missão é uma só: incorporar a identidade da sua versão farta. E não se trata de fingir, mas de acessar. Essa versão já existe. Ela vive dentro de você. Ela já sabe o que fazer, como se portar, como sentir, como atrair. O que te impede de acessá-la é a identificação com memórias passadas, com condicionamentos emocionais que te fazem achar que ainda precisa chegar lá. Mas e se você simplesmente decidisse que já chegou? E se você declarasse com convicção: eu sou abundante agora? Joe Dispenza ensina que, se você quer mudar a sua realidade, deve mudar sua personalidade. E personalidade nada mais é do que um conjunto de hábitos mentais, emocionais e comportamentais. Ou seja, a identidade não é algo fixo, é um código reprogramável. E durante essas 24 horas, você pode instalar o código da sua versão abundante por meio de práticas de embodiment. Tudo começa pela linguagem interna. Substitua frases como "quando eu tiver dinheiro" por "como alguém que já tem dinheiro, eu escolho". Essa simples mudança de estrutura altera sua vibração imediatamente. O campo entende que você deixou de pedir e passou a viver. E essa é a diferença entre desejar e manifestar. Outro ponto fundamental é o comportamento. Como age a sua versão farta? Ela reclama? Ela duvida? Ela se sabota? Ou ela caminha com postura, fala com segurança, age com propósito? Durante essas 24 horas, você deve vestir esse personagem não como uma máscara, mas como quem recupera sua verdadeira essência. Você não está fingindo ser algo que não é. Você está finalmente sendo quem sempre foi, mas havia esquecido. Um exercício poderoso é escrever uma carta para você mesmo, como se fosse sua versão do futuro falando com você do agora. Escreva: olá, eu sou você, vivendo a abundância plena. Deixe-me te contar como é aqui. Tudo flui, tudo chega com facilidade, as pessoas certas me procuram, eu acordo com energia e durmo com gratidão. Você está muito perto. Apenas pare de duvidar, mesmo que só por hoje. Confie em mim, porque eu sou você e já deu certo. Essa carta é um portal vibracional. Você pode lê-la ao longo do dia como um lembrete de quem você realmente é. O corpo também participa dessa incorporação. Postura ereta, respiração ampla, olhar confiante, sorriso presente. Tudo isso comunica ao campo que você está em coerência com sua nova identidade. Não subestime o poder do corpo. Ele é o primeiro sinalizador para o universo de que a mudança é real. Quando você move o corpo como quem já venceu, o campo começa a conspirar com essa nova narrativa. E o mais importante, sinta. Sinta como é viver sem preocupação com dinheiro. Sinta como é confiar plenamente no fluxo da vida. Sinta a segurança de saber que você é guiado, amparado, digno. A emoção é o código final que ativa a manifestação.
E quanto mais você sentir como se já fosse, mais rápido o campo colapsa essa realidade. Você não precisa merecer, você já é. Você não precisa esperar, já está acontecendo. A versão farta de você não é um objetivo distante. É uma escolha de identidade. E quando você escolhe viver como ela, o universo te responde com tudo aquilo que já estava reservado para essa versão. Você é abundância em forma humana. Agora é o momento de se lembrar disso. 5. Dissolvendo resistência energética em um dia. Você pode afirmar, visualizar, agir e até vibrar com intensidade. Mas se houver resistência energética ativa dentro de você, a manifestação será bloqueada. A resistência é como um freio invisível que opera no seu subconsciente. Ela não aparece como um inimigo direto. Ela se esconde atrás de justificativas lógicas, crenças antigas, memórias mal resolvidas e, principalmente, dúvidas sutis. Por isso, as 24 horas, sem dúvida, são também um portal de dissolução dessas resistências. Quando você escolhe não duvidar, você obriga as camadas ocultas da sua mente a se reconfigurarem. E isso pode ser desconfortável no início, porque o seu sistema está acostumado a operar com bloqueios energéticos. A primeira forma de dissolver a resistência é reconhecer que ela existe. Você não precisa lutar contra ela, nem negá-la. Apenas observe. Se ao afirmar, eu sou próspero, algo dentro de você reage com não é bem assim. Isso é resistência energética. Essa reação é uma memória vibracional armazenada no corpo, muitas vezes desde a infância. O primeiro passo é trazer essa resistência à consciência com neutralidade. Não a julgue. Ela é apenas um eco do passado que está pronto para ser liberado. Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente governa 95% da nossa vida e é programado principalmente nos primeiros 7 anos de idade. Isso significa que muitas das resistências que você sente hoje não são suas por escolha consciente. Foram absorvidas, repetidas e enraizadas através do ambiente, da família, da cultura. Mas durante 24 horas, você pode reverter esse padrão. Como? Através da reprogramação vibracional. Toda vez que uma resistência surgir, você deve acolhê-la com compaixão e respondê-la com um novo comando. Por exemplo, se surge o pensamento, eu não sou bom o suficiente, você responde com, eu sou infinitamente capaz e merecedor. Mas não basta dizer, é preciso sentir. Coloque a mão no coração, respire profundamente e sinta essa nova afirmação preenchendo seu campo energético. É assim que você começa a dissolver a densidade que impedia sua manifestação. Você não elimina a resistência na força, mas na leveza da presença consciente. A segunda ferramenta poderosa é a liberação emocional. Você pode, durante essas 24 horas, tirar 10 minutos para permitir-se sentir tudo o que precisa sair. Chore se sentir vontade. Grite se for necessário. Escreva em um papel tudo o que quer soltar e depois queime. Esses atos simbólicos têm poder vibracional real. Eles limpam o campo e liberam espaço para que a nova frequência da abundância se instale. A respiração também é um canal de transmutação. Use a técnica da respiração 4-4-8. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 8. Durante a expiração, imagine que está liberando camadas de resistência como fumaça escura saindo do seu campo. Repita isso por alguns minutos, visualizando seu corpo ficando mais leve, mais claro, mais fluido. Esse exercício é um reset energético, capaz de alinhar você com sua frequência original. A terceira chave é o perdão quântico. Perdoar não é aceitar o erro do outro, mas se libertar da frequência que o prende ao passado. Durante essas 24 horas, escolha perdoar tudo que ainda consome energia emocional. Você pode usar a afirmação, eu libero tudo que não está mais em ressonância com minha abundância. Repita em voz alta, com firmeza e intenção. Perdoar é desmagnetizar o que já não serve. A resistência energética é como um software antigo tentando rodar em um sistema novo.
novo. Ela trava, repete, sabota, mas só até que você escolha desinstalar. E a desinstalação começa com consciência e presença. Durante essas 24 horas, cada vez que você perceber um pensamento sabotador, agradeça por ele ter aparecido, porque agora você tem o poder de dissolvê-lo. Você é o mestre do seu campo vibracional. Nada pode impedir a abundância de chegar, exceto a frequência que você sustenta. E quando essa frequência é limpa, alinhada, elevada, não existe resistência que consiga permanecer. O campo responde com exatidão à sua vibração predominante. E hoje, essa vibração é de liberação, abertura e manifestação. Hoje você está leve o suficiente para receber tudo. 6. Sinais quânticos. 3, 6, 9 e frequência ascendente. Nada no universo é aleatório. Cada número, cada padrão, cada sincronicidade carrega uma assinatura vibracional que conversa com o campo quântico. E quando você entra em coerência energética, começa a perceber que o universo fala com você o tempo todo. Os sinais que antes passavam despercebidos agora gritam em sua direção. E um dos códigos mais enigmáticos e poderosos dentro desse sistema é a sequência 3, 6 e 9. Nikola Tesla afirmou: se você conhecesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, teria a chave do universo. E ele não estava exagerando. Esses números contêm a estrutura matemática que organiza a realidade vibracional. O número 3 representa a criação, a trindade energética, corpo, mente e espírito. É o ponto inicial da manifestação. Quando você pensa, sente e age em coerência, você ativa o poder do 3. O número 6 representa a frequência de equilíbrio, cura e integração. É o símbolo da harmonia entre os mundos visível e invisível. Quando você entra em paz com sua história, com seu corpo, com suas decisões, você ativa o 6. E o número 9 é o número da conclusão, da maestria, da manifestação realizada. É o ponto de retorno, onde tudo se completa. Quando você vive como quem já recebeu, você vibra o 9. Durante as 24 horas, sem dúvida, esses números vão aparecer com mais frequência do que você imagina. Eles surgem em placas, relógios, senhas, horários repetidos, como sinais de que você está em sintonia com a sua linha do tempo mais elevada. Quando você vê 333, 606, 909 ou qualquer sequência dessas cifras, pare e sinta o campo. Respire fundo e diga: estou no fluxo certo. Esses números são como checkpoints vibracionais, confirmações de que sua frequência está subindo. A frequência ascendente é sentida no corpo. Você começa a perceber arrepios, calor súbito, uma leveza na cabeça ou uma sensação de estar fora do tempo. Essas são respostas energéticas do seu sistema à elevação da sua assinatura vibracional. Você está literalmente mudando de estação. Está sintonizando com uma versão de realidade onde milagres são naturais e resultados vêm com leveza. Outro sinal comum da frequência ascendente é a repetição de palavras, músicas ou símbolos. Você pensa em algo e aquilo aparece de forma inesperada. Isso não é coincidência, é ressonância. Você está vibrando em uma frequência tão específica que atrai para si os elementos que confirmam essa vibração. Isso gera uma sensação de magia no ar, como se o mundo estivesse te respondendo diretamente, porque está. Durante esse dia, sem dúvida, mantenha um caderno ou bloco de anotações à mão. Anote cada sincronicidade, cada número repetido, cada sensação diferente. Esses registros serão o mapa da sua jornada vibracional. Eles não apenas reforçam sua conexão com o campo, como te ajudam a manter o foco na nova linha do tempo. A escrita é uma âncora energética. Cada palavra que você registra é um código que se estabiliza no plano físico. Você pode também usar conscientemente a sequência 3, 6 e 9 para potencializar sua manifestação. Faça 3 afirmações de manhã, 6 à tarde e 9 à noite. Ou escreva o mesmo desejo 3 vezes, depois 6, depois 9, com presença e sentimento. Esse exercício, conhecido como técnica 3-6-9, ativa camadas do subconsciente que respondem à repetição vibracional estruturada.
É como programar um software energético com precisão numérica. Os sinais quânticos não são apenas mensagens externas, são espelhos do seu alinhamento interno. Quanto mais você estiver conectado com sua identidade farta, mais o universo vai espelhar essa frequência com símbolos claros. Esses sinais são uma linguagem secreta entre você e o campo, uma linguagem que só se revela para quem silencia a dúvida e eleva a atenção. Durante essas 24 horas, ande com olhos de ver. Olhe para o mundo como um painel cheio de pistas sobre a realidade que está sendo criada agora mesmo. Você não está sozinho no processo. O campo está te guiando com sinais, números e vibrações que só os iniciados percebem. E você é um deles. Você está lembrando como interpretar o código da criação. E quando entende a linguagem do universo, tudo começa a responder com precisão divina. 7. Embodiment quântico, incorporando a abundância agora. A abundância não é um conceito mental, nem uma ideia abstrata. É uma frequência que precisa ser sentida, vivida e incorporada. Esse é o princípio do embodiment quântico. Trata-se de permitir que o seu corpo se torne o veículo da realidade que você deseja experienciar. Em vez de esperar por um sinal externo, você se torna o próprio sinal. Você para de buscar e começa a ser. E essa mudança vibracional é o ponto mais alto do seu alinhamento com o campo quântico. Durante essas 24 horas, sem dúvida, seu corpo precisa falar a linguagem da abundância. Cada movimento, cada respiração, cada postura precisa comunicar ao universo: eu já sou a abundância em forma física. E isso começa pela forma como você ocupa o seu próprio espaço. Você está andando com firmeza, com o peito aberto, com o olhar elevado? Ou está se movendo como quem ainda carrega o peso da escassez? O campo sente. O corpo é uma antena e também um emissor. Quando você se move com presença, com elegância, com intenção, você está transmitindo sinais potentes de quem já chegou. Joe Dispenza ensina que o corpo é o inconsciente visível, ou seja, ele revela a vibração real que você está sustentando, mesmo quando a mente tenta mentir. Você pode dizer, eu sou próspero, mas se seu corpo está contraído, ansioso, desconectado, o campo não responde. Mas quando você respira profundamente, relaxa a mandíbula, solta os ombros e sorri com sinceridade, a vibração muda instantaneamente. Você não precisa esperar a abundância chegar para sentir-se abundante. Você sente primeiro e ela vem como reflexo inevitável. Comece o dia com uma prática de embodiment. Feche os olhos, coloque uma música que eleve sua frequência e mova-se como quem já vive a realidade dos seus sonhos. Dance como quem celebrou um contrato milionário. Caminhe como quem foi reconhecido, valorizado, amado. Sinta no seu corpo o sabor da liberdade, da leveza, da certeza. Isso não é teatro, é tecnologia vibracional. É um sinal enviado diretamente ao campo. Essa realidade já é minha, porque eu já a estou vivendo agora. Outro aspecto poderoso do embodiment é o toque consciente. Ao aplicar seu hidratante, seu perfume, ao colocar uma roupa, faça isso com a intenção de que cada gesto esteja ativando sua frequência de merecimento. Escolha roupas que fazem você se sentir valorizado, elegante, digno. Vista-se como quem está indo receber uma bênção, porque está. Durante essas 24 horas, cada detalhe deve estar em coerência com sua versão mais próspera. A alimentação também pode ser um ritual de incorporação vibracional. Ao comer, não faça isso por ansiedade ou pressa. Coma com gratidão, com prazer, com presença. Agradeça cada alimento como se fosse uma dádiva do universo. Sinta-se nutrido não apenas fisicamente, mas energeticamente. Lembre-se, tudo é frequência, e cada ato que você repete com intenção se torna uma afirmação quântica. O toque com outras pessoas também muda quando você está em embodiment. Você passa a irradiar uma energia magnética. As pessoas começam a te olhar diferente, a se aproximar, a te ouvir com mais atenção. Não é mágica, é coerência vibracional. Você está vibrando como sua versão ideal, e isso cria um campo que atrai tudo que está em ressonância com essa nova identidade. Durante essas 24 horas, pratique o embodiment como um compromisso sagrado.
Se surgir um momento de dúvida, respire, sinta seu corpo e pergunte: como minha versão abundante se comportaria agora? E então haja de acordo. É isso que te ancora na nova linha do tempo. Você não apenas deseja, você vive. Você não apenas sonha, você incorpora. E essa incorporação é a manifestação antecipada da realidade que está prestes a se colapsar diante de você. O campo não entrega o que você quer, ele entrega quem você é. E quando você é, sem dúvida, sem hesitação, sem interrupções, tudo ao seu redor começa a se reorganizar para refletir essa nova verdade. Hoje, você não está esperando a abundância chegar. Hoje, você é a abundância em ação. Você acaba de atravessar um portal vibracional que pode transformar toda a sua realidade. Durante essas 24 horas, sem dúvida, você experimentou o poder de ser o criador consciente da sua linha do tempo. Você respirou como quem já venceu, pensou como quem já recebeu, sentiu como quem já vive a abundância. E isso muda tudo, porque o campo quântico não responde ao esforço, ele responde à coerência. A dúvida sempre foi a âncora que te prendia à versão limitada de si mesmo. Mas hoje você soltou essa âncora. Hoje você navegou em águas quânticas profundas, guiado por uma vibração clara, elevada, sem ruído. E o universo respondeu, talvez com sinais sutis, talvez com eventos inesperados, mas respondeu, porque você colapsou uma nova realidade com sua certeza. Agora você sabe o caminho. Não é sobre lutar, é sobre sintonizar. Não é sobre esperar, é sobre incorporar. Não é sobre buscar, é sobre lembrar que você já é. Você já é a abundância. Você já é a manifestação. Você já é o código quântico da sua própria expansão. Se esse vídeo elevou sua vibração, compartilhe com alguém que precisa colapsar sua linha do tempo. Vamos juntos irradiar essa frequência de poder, mistério e criação. Afinal, 24 horas de certeza podem abrir as portas de uma nova vida. E essa nova vida começa agora.